Olá, graça e paz. Eu sou a irmã Ivanilda, líder do Grupo Recomeço, e você está em nosso canal. Antes de mais nada, se inscreva, deixa o teu like, ajude esse grupo a ajudar outras pessoas a encontrarem fortalecimento no Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos lá, sem mais demora. Nosso texto bíblico de hoje está em Lucas 15, de 25 a 32. E atendendo a pedido de vocês, nós vamos ler o texto que a gente colocou aqui. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando voltou e chegou perto da casa, viu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe: o que é aquilo? E ele disse: veio o teu irmão, e o teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou, não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir um mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mata-lhes um bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo. Todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e foi achado. Glória a Deus. O perigo de um coração religioso dentro da família, queridos. Você pode estar se perguntando assim, mas a história do filho pródigo não foi a história do vídeo passado? Queridos, uma história só é tão rica em detalhes, tão rica em ensinamentos, que um vídeo só não é suficiente. Hoje nós vamos abordar a história do outro filho, porque a história do filho pródigo nos conta aquele que foi, mas sofreu, se arrependeu e voltou. Mas também não podemos esquecer a história daquele que ficou. E essa parte hoje é a história daquele que ficou. O filho mais velho revela uma doença, queridos, quieta, silenciosa, obediência sem amor, serviço sem relacionamento, permanência sem intimidade. Ele diz assim: eis que te sirvo há tantos anos. Mas o pai responde: filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Perceba a cura escondida nessa frase. O problema nunca foi falta de recompensa, foi falta de consciência de herança. Calcule comigo, pense bem. Quando o pai fez a divisão dos bens e deu metade para que o filho, que o outro filho, fosse embora, ele gastou dissolutamente, ele gastou com meretrizes. O outro irmão tinha razão em dizer que ele desperdiçou os bens, mas ele esqueceu que o pai dividiu. Então o que restou era dele. Tudo ali era dele. Ele estava brigando por um bezerro cevado, quando na verdade o rebanho inteiro era dele. Ele estava brigando por um cabrito, quando na verdade o rebanho inteiro era dele. Entendeu? Ele não tinha consciência de pertencimento, ele não tinha consciência da herança que já era dele, porque ele estava brigando por algo que já era dele. Entendeu? Na cabeça dele, o que o inimigo colocou é: você é simplesmente um empregado aqui nessa fazenda. Mas não, ele era o herdeiro, era tudo dele já. Queridos, ele obedecia por obrigação, mas era amado por identidade. Qual que era a doença desse rapaz? Era a doença da comparação. Você se compara muito com as pessoas? Às vezes até dentro de casa? Era a doença do ressentimento, por não entender que o pai fez de igual forma a divisão dos bens. Era a doença da justiça própria. Na verdade, eu vou até falar uma outra frase: era a doença de se sentir injustiçado. Tem pessoas que levam a vida inteira se sentindo injustiçadas. Parece que o mundo inteiro está contra elas. Parece que ela é sempre a vítima. Ele era sempre a vítima, ele estava se sentindo a vítima, quando na verdade não era. A doença da incapacidade de celebrar a restauração do outro.
Você é do tipo de pessoa que não sabe se alegrar com a vitória da outra pessoa? Seja de dentro da tua própria casa ou não? Você sabia que quando você não se alegra com os que se alegram, você pode ter dentro de você uma coisinha chamada inveja? É, inveja está dentro de nós, de todo ser humano. Ah, eu não sinto inveja de ninguém. Sente sim. A inveja está aí dentro, de mim, de você e de todo ser humano. Mas a Bíblia diz que cumpre a nós dominar o pecado que está em nós. Ele se deixou levar por esse sentimento de incapacidade de celebrar. Sabe aquele pecado refinado? O pecado que não faz escândalo, mas que destrói relacionamentos por dentro. Mas isso tem cura, querido. A intimidade com Deus cura a religiosidade. Tu sempre estás comigo, foi a palavra do Pai. A maior recompensa não é a festa, é a presença. Quem vive consciente da presença não compete por reconhecimento, entendeu? A identidade cura a comparação. Todas as minhas coisas são tuas. Ele nunca precisou disputar espaço. Ele já era herdeiro. Você não precisa disputar espaço com ninguém. Você não precisa querer marcar território. Você é herdeiro. Você tem que ter consciência da tua identidade em Cristo. Quem é você em Cristo? Quando você tiver consciência de quem você realmente é, você vai parar com as picuinhas. Você vai parar com as comparações. Você vai parar de se sentir inferior, de se sentir vítima. Quando nós sabemos quem somos, nós paramos com isso. A alegria também cura ressentimento. Olha a frase: era justo alegrarmos-nos. Celebrar a restauração do outro é sinal de maturidade espiritual. Queridos, você está maduro espiritualmente quando você se alegra, porque é muito fácil você chorar com quem chora. Quem está chorando está abaixo de você, está numa vida triste, numa vida difícil, numa vida de necessidade. É tão fácil você chora até por um estranho. Você nunca viu a pessoa e vê a situação daquela pessoa e você chora. Agora, se alegrar com quem se alegra é nobreza. Se dói ver alguém sendo restaurado, o problema não está na festa, está no coração. Deu para entender? Eu vou te contar uma historinha. Um médico recebeu dois pacientes. Um tinha uma ferida aberta, visível, purulenta. O outro tinha uma infecção interna, silenciosa. O primeiro gritava de dor. O segundo dizia assim: eu estou bem. O médico explicou. Feridas expostas cicatrizam mais rápido. Infecções ocultas precisam ser tratadas antes que se espalhem e matem. Queridos, a rebeldia do filho mais novo era uma ferida aberta. A religiosidade do filho mais velho era uma infecção interna. Mas o pai saiu ao encontro dos dois. Perceba, o pai saiu ao encontro, correndo ao encontro do filho que estava voltando, do filho pródigo. Mas quando ele percebeu que o filho mais velho estava lá fora e não queria entrar, ele também saiu ao encontro desse filho. Minha amada, meu amado, eu não sei que problema você está enfrentando. Eu não sei se você é o filho pródigo ou se você é o filho religioso. Não deixe que a religiosidade faça com que os teus olhos tenham uma escama que não permita você perceber a preciosidade que é fazer parte da herança, mesmo que o outro agora esteja se alegrando. Você está passando por um momento difícil? Você acha que o outro não merecia tanta festa? Você acha que o outro não merecia estar tão feliz? Que você faz tanto pelo Senhor? Você faz tanto na casa de Deus? Você tem tantas responsabilidades? Às vezes você fala até em oração: Senhor, mas eu faço isso, faço aquilo. Senhor, mas eu sou isso na tua casa, sou isso, sou isso. Senhor, não é justo que eu esteja passando por isso. Será que você é dessas pessoas que fala assim com Deus? Você é herdeiro, você é herdeira. Tenha firme a tua convicção de identidade. Às vezes você está passando por uma situação, por uma necessidade que faz parte da formação do teu caráter.
Faz parte de algo que você precisa vencer dentro de você. As lutas não acontecem porque nós estamos em pecado. Às vezes as lutas são porque nós estamos colhendo o que plantamos. Mas às vezes as lutas vêm e elas são simplesmente para nos amadurecer, para forjar nosso caráter, para lapidar a nossa fé, a nossa espiritualidade, a nossa intimidade. Não é de qualquer jeito que se tem intimidade com Deus. Primeiro ele lapida você. Você é um diamante bruto que ele lapida para que você dê toda a sua beleza e a sua glória aqui na terra, porque você é representante do céu. E ele tem que lapidar, tirar aquilo que não agrada a ele. Você talvez não esteja representando muito bem o seu papel. E Deus tem que tratar isso. E o que que trata isso? As lutas. Infelizmente. Já percebeu que nas lutas a gente ora mais? Já percebeu que nas lutas a gente se quebranta diante de Deus? Já percebeu que diante do tempo de bonança, a gente ora pouco, a gente desce pouco, a gente se humilha pouco, a gente jejua pouco? Aí Deus permite a luta, não para que você diga assim, eu sou vítima, não para se vitimizar, porque se você está na luta se vitimizando, se você está na luta só mostrando para Deus quem é você, você é religioso, você não é filho, você não é íntimo do Senhor. Entenda para que a sua vida não vire um ciclo vicioso de sofrimento, aí sai do sofrimento e volta para o sofrimento, sai do sofrimento e volta para o sofrimento. Não! Saia disso! Nós estamos entrando em terreno profundo de batalha espiritual para que você aprenda a lutar suas batalhas, meu querido. E as suas batalhas, elas vêm para lapidar você. O diabo vem para te destruir. Deus usa o que o diabo está fazendo muitas vezes para te fazer crescer. Eu não sei que propósito Deus tem nessa luta que você está passando. Deus usa, mas Deus também transforma a maldição em bênção. Aquela luta que aquele jovem, que aquele irmão que ficou, estava passando, serviu para quê? Para que ele visse a identidade dele como filho, como herdeiro. Talvez até aquele momento ele não soubesse. Talvez até aquele momento ele pensasse assim: eu sou só um empregado para o meu pai. Foi necessário que o pai dele saísse ao encontro dele também. Deus hoje está saindo ao teu encontro e está dizendo: você é filho. Não olhe para os outros com inveja. Não olhe para os outros pensando que a grama do outro é mais verde do que a sua. Não fale comigo como se eu não soubesse tudo o que você faz na minha casa, porque foi eu que coloquei você lá e sou eu que guio os seus passos. Olhe para mim com confiança de que eu não perco o controle de nada e que se você colocar nas minhas mãos, eu vou lapidar você e vou recompensar você no momento certo. Queridos, a vitória vem, não tarda, vem no momento certo. Deus nunca perdeu o controle de nada e não é com você que isso vai mudar. Deus está no controle. Faça a sua parte. Tenha a convicção de filho, de herdeiro, de vitorioso, porque Deus, ele cumpre as suas promessas. Eu restauro quem estava fora e volta, e restauro quem está dentro, mas precisa ser cuidado. O Espírito Santo quer cuidar de você hoje, tá bom? Vamos orar ao Senhor? Senhor Deus Todo-Poderoso, meu Pai amado, querido, Tu, Senhor, que vens ao meu encontro, Tu, Senhor, que estás falando ao coração dessa pessoa que está escutando esse áudio ou que está vendo esse vídeo. Tu és o Deus Todo-Poderoso, invisível. Tu és o Senhor que cura feridas visíveis, mas também és o Senhor que cura feridas invisíveis, dentro de casa, dentro dos corações. Quantas pessoas dentro da própria casa com rivalidade, quantas pessoas dentro da própria casa com inveja uns dos outros, quantas pessoas dentro da própria casa que perderam a identidade de filho. Senhor, que a identidade de filho substitua a mentalidade de servo, que a alegria da restauração invada essa casa, essa família. Senhor, que o Senhor me encontre e encontre essa pessoa não apenas na casa, mas curado por dentro. Que o Senhor te abençoe e te guarde, meu querido. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti.
Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Eu creio que esse é apenas o começo de um trabalhar lindo que o Senhor tem na sua vida. Você está começando a despertar para a preciosidade de filho, de íntimo, de amigo do Senhor, não só de servo. Amém? Que o amor do Senhor esteja sobre tudo na sua vida. Faça tudo que você já faz, mas faça por amor, não por recompensa. Por amor, não por destaque. Por amor, não por querer ser melhor que os outros. Por amor. E você vai ver que a mão do Senhor continua sobre você do mesmo jeito que está sobre os outros. Apenas as escamas vão cair dos seus olhos. Amém? Glorifique a Deus agora. Louve a Deus. Agradeça a Deus. Cante um louvor. Deus está esperando louvor dos seus lábios, agradecimento dos seus lábios. Que o Senhor te abençoe. Até a próxima. Seja cheio do Espírito Santo. Tchau, tchau.